Mandei. Um beijo. Um beijo pra Valeu, você. Negreirinha. Grande vascaíno é ele. Ó, falar do Flamengo, jogou 2 vezes no sábado e encerrou a pré-temporada com empate. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. O Orlando City que ameaçou logo no início. Cruzamento para Maguire e ele chuta para fora. Outra chegada dos americanos e Lodeiro lança direto para o travessão. E aí é o rubro-negro que aparece. O uruguaio De La Cruz encontra Varela na direita, que deixa Pedro numa boa para marcar. 1-0 Flamengo. O Orlando City responde para a boa defesa de Rossi. Pelo Fla, Varela tenta invadir a área, que lança para Arrascaeta mandar direto para De La Cruz e a bola vai para escanteio. O time carioca arrisca de novo, com Pedro perdendo na cara do gol. Já no finalzinho, os americanos encontram facilidades na defesa e Angulo fica de frente com Rossi e chuta direto para igualar a partida. Segundo tempo e de novo Angulo quase vira o jogo para o Orlando City, mandando direto para o goleiro rubro-negro salvar. Sem mais ameaças, a despedida do rubro-negro em terras americanas foi de empate. Já em Natal, Mateuzinho, que já está quase de saída do Fla, arrisca e a defesa da Portuguesa tira. A Lusa vem numa boa oportunidade de Wellington César, que chuta bonito e Matheus Cunha salva. Mais uma chance do volante da Portuguesa, que manda pra fora. Na primeira chegada mais clara do Fla, Zé Wellington chuta longe por cima. Wellington tenta de falta e a bola vai por cima. Última tentativa de Lohan, e chutando forte demais, sem perigo. O elenco principal retorna ao Brasil nesta terça-feira e vai direto para Belém, onde o time enfrenta o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. A tendência é que Tite escalhe os mesmos jogadores que disputaram as partidas em Orlando. Vini Casagrande acabou a temporada, a pré-temporada lá em Orlando. E em relação a esse jogo e também a toda a pré-temporada, o que você pode tirar de positivo? Primeiro vamos falar do jogo. Sim. É o seguinte, eu não gostei da atuação do Flamengo diante do Orlando City, mas para mim não é para criar nenhum desespero, até porque a gente está falando de uma pré-temporada. Bem início de temporada. Por exemplo, Fabrício Bruno errou no gol do Orlando City e vai ficar crucificando um zagueiro? Sim. Claro que não, nada a ver. Isso acontece, ainda bem que aconteceu numa pré-temporada. Dito isso, lado positivo dessa atuação aí que eu não gostei, no primeiro tempo acho que o Flamengo até foi bem durante 30 minutos, foi até quando conseguiu fazer o gol, numa boa jogada do De La Cruz. O De La Cruz fez uma excelente jogada, não só com a bola nos pés, na movimentação, depois ele achou o Varela pela ponta direita e o Varela, que foi muito bem, que não é o forte dele, indo ao ataque, conseguiu fazer um cruzamento perfeito, rasteiro para o Pedro, e o Pedro a gente já conhece, em uma finalização ele conseguiu botar a bola na rede. No segundo tempo o time caiu muito de produção, até porque o Tite fez muitas alterações, o Gabigol não entrou muito bem, na verdade ele não entrou bem, a verdade é essa, jogou mal, não conseguiu finalizar gol, o Bruno Henrique também ainda longe de ser aquele Bruno Henrique que a gente conhece, sem arrancada, sem velocidade, mas também não dá para julgar porque o Tite acabou tirando os homens de armação e isso prejudica demais os homens de ataque. De maneira geral, dá para tirar proveito aí o lado positivo, por exemplo, a gente pôde ver o Tite como ele pretende armar o time. Ele tirou o Luiz Araújo do time e colocou o De La Cruz. E a gente pode ver que o De La Cruz não vai atuar aberto pela ponta direita como é o Luiz Araújo. Ele vai flutuar muito mais pelo meio de campo. O próprio Tite já havia indicado isso. Então, de maneira geral, achei positivo esse jogo do Flamengo, embora o resultado não tenha sido uma vitória, mas deu para ver que o Tite vai precisar ajustar muita coisa ali no setor defensivo. O próprio Pedrosa estava mencionando aqui em off que é um time vulnerável, eu concordo com ele, precisa fazer alguns ajustes, mas é um time que ainda vai sofrer alteração. Por exemplo, o Vinha, na minha opinião, vai entrar no lugar do Ayrton Lucas, ainda tem uma possível contratação do Léo Ortiz. Então, de maneira geral, acho que o Tite dá para tirar muito proveito desse amistoso aí. 3 perguntas para você. 3? É. Esse pensamento do De La Cruz pode ser pensando talvez uma possível ausência, às vezes, do Arrascaeta? Outra pergunta, Varela foi bem? Mais uma pergunta, por que você achou vulnerável? Vamos lá, primeira pergunta, De La Cruz, ele tem capacidade de jogar em qualquer parte do campo, não só na ponta direita, mas também pelo meio, flutua muito bem. Ontem, por exemplo, eu não achei, no sábado, né? Eu não achei o Arrascaeta que ele fez uma grande partida, achei muito apagado em relação ao que é o Arrascaeta, e o De La Cruz conseguiu tomar as rédeas dessa função. Então ele é um jogador que vai ser um coringa no bom sentido, porque às vezes a gente fala, o coringa que o cara faz todas as funções, e muitas vezes ele não consegue fazer bem nenhuma. Ele não, ele faz bem todas. Então ele foi uma baita contratação do Flamengo. Sobre o Varela, acho que é um lateral, como eu já falei pro Veni aqui, na minha opinião, o Flamengo deveria contratar um lateral direito do calibre, por exemplo, que está contratando o Vinha, mas a gente tem que ser justo e elogiar quando tem que elogiar. O Varela fez uma boa partida ontem, tanto na parte ofensiva, na parte defensiva ele sofreu um pouco também, mas porque teoricamente ele precisa de uma recomposição maior. E aí não é um problema do Varela. Quando você só tem o Eric Pulgar no meio campo,
o Flamengo fica vulnerável. Isso não é um problema do Tite atual. Isso é um problema do Flamengo desde o ano passado. Porque fica só o Varela, ele libera o Gerson, e a gente comentou aqui, o Gerson tem jogado de meia porque ele joga melhor de meia, só que isso é uma questão de função. Por exemplo, eu vi muita gente, o Orlando City. Gente, o Orlando City é melhor do que a maioria dos times do Campeonato Carioca. É um teste decente pro Flamengo no início de pré-temporada. Então não tem desespero por conta do empate. É um time decente. E o Flamengo enfrentou uma equipe que conseguiu lesar o Flamengo nesse tipo de situação. Eu vejo a equipe vulnerável pela característica dos jogadores que estão em campo. Mas isso tudo vem do ajuste. Ele vai precisar recuar um pouco mais o Gerson. Ele vai precisar do De La Cruz se dedicando um pouco mais. Ele vai precisar, por exemplo, o Vinha marca muito melhor do que o Ayrton Lucas. Não tem nem comparação em relação a isso. O próprio Varela pode melhorar nesse sentido. E a recomposição do ataque também. O Everton Cebolinha vai ter que voltar mais. O Pedro, que é uma característica dele, ele não é um cara móvel, ele não faz pressão alta quando ele está no ataque, então ele vai ter que melhorar nesse tipo de situação também, para que o Flamengo, quando enfrente realmente equipes que são do calibre do Flamengo, não sofra tanto. É isso que eu tenho para retocar. Não sei se o Pedrosa e a Fernandinha vão concordar comigo, mas quando a gente diz aqui time vulnerável, é quando está sem a bola. O problema do Flamengo é quando está sem a bola. Com certeza. Porque quando tem a bola, os jogadores sabem o que fazer. É um problema antigo, né, gente? É um problema antigo. E eu acho que o Tite, ele tira proveito dessa pré-temporada em relação a isso. Porque confirma aquilo que aconteceu no fim da temporada passada. Mas como era no decorrer da temporada, não tinha como o Tite tentar ajustar isso de maneira correndo. Como agora está no início do ano, eu acho que o Tite tem que correr para ajustar isso. Porque é um problema nítido do Flamengo. Quando está sem a bola, o Flamengo é um time totalmente vulnerável. E sobre o Varela, eu senti o seguinte, sem o Luiz Araújo, ele vai mais ao ataque. Com o Luiz Araújo, ele segura mais, porque o Luiz Araújo consegue fazer essa recomposição defensiva melhor que o próprio De La Cruz. Eu acho que o De La Cruz no meio é já pensando na ausência do Arrascaeta. Sabe por quê? Fisicamente, o Arrascaeta não vai aguentar. Verdade seja dita, para mim é craque, é gênio, ele é muito inteligente, mas fisicamente isso aí já está comprovado. O Arrascaeta não consegue aguentar a temporada inteira. Eu também acho. Ele não vai aguentar 50 jogos. Não esquece, não vai. Há quanto tempo que o Arrascaeta não faz 50, 60 jogos decentemente, de forma regular? Então a gente comentou isso, tem 2 anos que o Arrascaeta não é um jogador confiável fisicamente. Arrascaeta em sequência, ele não termina partidas, fica 90 minutos em campo. É muito difícil isso acontecer. O Vene Casagrande e o Fabrício Bruno fechou a renovação, Droniceu, isso? Fechou a renovação, ele assinou a renovação, inclusive lá em Orlando já. Ele renova o contrato dele até dezembro de 2028. Isso acontece para dar uma valorização salarial a um jogador que tinha um dos menores salários do atual elenco e era um jogador titular. É considerado extremamente importante, embora o Flamengo esteja tentando aí a contratação de um outro zagueiro, que deve ser o Léo Ortiz. E também teve sondagens de clubes do exterior e aí o Flamengo foi e acertou a renovação de contrato dele. Então ele fica aí no Flamengo pelo menos até dezembro de 2028. Para mim, um acerto. Parabéns à diretoria do Flamengo. Se a gente pensar na última temporada do Flamengo, Pedrosa, e como foi irregular e diversos problemas, né? Isso foi até refletido na ausência de títulos para esse time do Flamengo, que é um time tão poderoso, mas a gente sempre vai livrar o nome do Fabrício Bruno, que sempre foi um cara muito regular na temporada e destaques até quando o Flamengo não ia tão bem. Sem e quando dúvida. a gente falava dessa vulnerabilidade defensiva do Flamengo. Muitas vezes ele se desdobrava, né? Fazia papel de 2 funções, de 3 funções, principalmente quando o Flamengo jogava sem o Pulgar, ele muitas vezes dava o combate. Eu acho que o Fabrício Bruno é muito bom zagueiro, essa renovação é pra lá de merecida. É um cara veloz, é um cara que faz bem a recomposição, é bom na bola aérea também, vira e mexe, faz seus golzinhos. Às vezes atua até como lateral direito quando o Flamengo tá com bola, porque ele tem essa qualidade técnica. Então acho que foi um acerto do Flamengo. Se o Soares disse que ele foi o zagueiro mais difícil que ele enfrentou no futebol brasileiro, quem é a gente para criticar? Ô, Vene Casagrande, mais um Droniceu, e aí é uma mistura de Flamengo, que ele é do Flamengo, Mateuzinho, com o Botafogo, que é um time interessado nesse lateral direito. E o Corinthians também. Também. Como é que tá esse drone? Vamos contextualizar. A gente pôde ver que o John Texel estava lá assistindo ao jogo do Flamengo contra o Orlando City ao lado do Rodolfo Landim. Ele não foi lá por acaso apenas para assistir ao jogo do Flamengo. Ele foi lá para tentar a contratação do Mateuzinho. E ele apresentou a proposta ao Rodolfo Landim ao Flamengo de 4 milhões de euros por 60% do atleta. O Flamengo gostou da oferta, aceitou, só que o Mateuzinho, ele está dando preferência, não só o Mateuzinho, também os empresários jogadores estão dando preferência ao Corinthians. E por vários motivos. 2 deles, vamos lá. Primeiro, o pai do Mateuzinho é torcedor do Corinthians desde criança. Então seria um sonho pessoal do pai do Mateuzinho ver o Mateuzinho vestindo a camisa do Corinthians. Segundo, ele ficou treinando lá no CT do Timão durante uma semana. Então, ele ficou com a vontade de jogar no Corinthians. Então, ele dá preferência ao Corinthians. O Corinthians já igualou a oferta ao Flamengo, ou seja, a oferta é a mesma do Botafogo, só que o Flamengo está dando prioridade ao Botafogo.
porque entende que a forma de pagamento é melhor e também tem a boa relação do John Textor com o Rodolfo Landim. Não custa nada lembrar que o Rodolfo Landim quase vendeu o João Gomes para o Lyon por conta da boa relação com o John Textor. E tá nesse impasse agora. O Flamengo prefere o Botafogo. O jogador tá dando preferência ao Corinthians. E aí eu não sei qual vai ser o desfecho dessa novela. Ô, Pedrosa, e a gente entende o Flamengo preferir o Botafogo, e aí a gente está tirando a rivalidade regional de lado e colocando na mesa a boa relação do John com o Landim. E quando a gente fala de boa relação, a gente fala de dois caras pensando em dinheiro. Antes do Pedrosa falar, eu posso falar só mais um ponto? Fala. Para contextualizar também. A boa relação Flamengo e Corinthians também existia. Tanto é que o Marcos Braz foi na posse do atual mandatário do Corinthians. Porém, essa boa relação está azedada por conta justamente do Mateuzinho, da nota oficial emitida pelo Corinthians, criticando o Flamengo e botando a culpa do Flamengo pelo negócio não ter dado certo. E aí o Flamengo não gostou nem um pouco. Mas Desculpa, esse era o ponto que eu ia certo, trazer. pô. Porque se você tem um cara que vai lá treinar, aparece até no vivo do Corinthians, já tá com a camisa do Corinthians e volta, não é porque ele acordou e quis voltar, é porque deu um problema na relação entre Flamengo e Corinthians. Sim. Então, a gente vai entender nessa negociação quem vai ter a maior força. E o Flamengo pensando na garantia de receber o dinheiro do Botafogo. Porque o Botafogo acabou sendo na praça visto como um clube, ultimamente, que tem uma boa negociação, em que ele vai lá e paga, em que ele resolve financeiramente as suas questões. Eu acho que o maior prejudicado dessa história toda, dessa falta de profissionalismo, foi o Mateuzinho. Porque quando um verdade. atleta vai fazer uma transferência, ele se prepara mentalmente, ele vê casa, ele vê onde ele vai morar, ele comunica a família, a gente tem que lembrar que esse cara tem família. Então, quando o Mateuzinho veste a camisa do Corinthians, ele vira a chave e fala assim, olha, agora eu sou o jogador do Corinthians. Aí, do nada, o negócio não dá certo por falta de profissionalismo do Corinthians, por falta de profissionalismo do Flamengo, que não conseguiram se acertar. Aí volta o Mateuzinho, daqui a pouco aceita uma proposta para um rival direto e o Mateuzinho fica nesse limbo. Então eu acho que tudo isso é muito ruim pro atleta. E eu vou ser sincero, não acredito que o Flamengo vai fazer isso, porque tá muito claro que essa diretoria visa dinheiro. Agora, o lado do jogador tinha que ser ouvido. O Flamengo tinha que fazer de tudo pelo atleta que é ativo do clube para poder fazer a vontade do Mateuzinho. Não porque, meu Deus, o Mateuzinho é maravilhoso, espetacular, mas é ter um pouco o lado humano. Eu achei sacanagem o que fizeram com ele. É verdade, eu também. E também o lado do Botafogo de entender. Se for escolhido ele chegar no Botafogo, como vem esse jogador? Como vem a cabeça dele? Perfeito, esse que é o Jogadores ponto. não são máquinas, Esse que é o eles ponto. não são... ele é uma máquina, ele vai jogar aqui, ele vai jogar... Não, ele tem que estar se sentindo confiável, confortável, ele tem que querer. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, não só pelo Flamengo, mas também pelo Botafogo. E ainda tem um detalhe, ele jogou sábado. Sim, no contra o expressinho Portuguesa. ali do Flamengo, no malvadinho do Flamengo. Como que eu vou criticar o Mateuzinho que ele não treinou com esse time? Ele treinou com o Corinthians, gente. Exato, Então, exato. assim, Não. como que eu vou criticar? Foi assim, joga aí. E a cabeça dele nem deve estar ali no Claro, Flamengo. imagina. A verdade seja dita. Ele vai definir o futuro dele, Pois é. isso é muito sério. Eu acho que o Botafogo deveria olhar para esse eu lado. O que também adianta você trazer um jogador que não quer jogar no seu time? Olha aqui, falar em Botafogo, meu fogão